Antes da chegada dos europeus, a terra que hoje chamamos Brasil era habitada por milhões de indígenas. Estima-se que mais de 1000 povos distintos viviam neste imenso território, cada um com a sua própria língua, cultura, mitologia e forma de organização social. Esses povos não viviam isolados, mantinham redes de comércio, alianças, conflitos e trocas culturais. Regiões como a Amazónia, o Cerrado e a Mata Atlântica eram cuidadosamente geridas por essas comunidades. Cultivavam alimentos como mandioca, milho e batata doce, pescavam, caçavam e recolhiam frutos. A sua relação com a natureza era de profundo respeito e equilíbrio. Na costa brasileira, os tupinambás, tupiniquins e potiguaras dominavam vastas áreas. Já no interior, povos como os Chavantes, Queiapós e Yanomamis viviam em comunidades com formas complexas de organização. Muitos residiam em ocas coletivas, com divisões por clãs e responsabilidades definidas. A espiritualidade indígena era, e continua a ser, fortemente ligada aos elementos da natureza. Cada árvore, rio, animal ou montanha possui um espírito, uma força vital que merece respeito. Os pajés, líderes espirituais, eram também curandeiros, conselheiros e guardiões da sabedoria ancestral. A chegada dos portugueses em 1500 representou uma ruptura brutal para esses povos. O contacto trouxe doenças desconhecidas, como a varíola e o sarampo, que dizimaram populações inteiras. Além disso, a exploração, o trabalho forçado e a perda de territórios conduziram à destruição de muitas culturas. No entanto, a resistência indígena nunca desapareceu. Mesmo enfrentando perseguição, massacres e preconceito, muitos povos sobreviveram. E hoje continuam a lutar pela preservação das suas terras, línguas e modos de vida. A verdadeira história do Brasil começa aqui, com os povos indígenas, os primeiros brasileiros. Em 22 de abril de 1500, a frota comandada por Pedro Álvares Cabral chegou ao que viria a ser chamado Brasil. Os portugueses pensavam ter descoberto uma nova terra, mas, na verdade, ali já viviam milhões de pessoas há milénios. O primeiro contacto com os indígenas foi de curiosidade mútua. Os europeus admiravam os corpos nus, os adornos, os rituais. Os indígenas, por sua vez, viam os forasteiros como estranhos, mas também como possíveis aliados ou fontes de troca. Durante os primeiros anos, o interesse português na terra era limitado. Não havia ouro, prata, nem especiarias como nas Índias. O principal produto explorado foi o pau-brasil, uma árvore de madeira avermelhada usada para tingir tecidos. Daí o nome do país. A extração do pau-brasil foi feita através do escambo. Os portugueses trocavam ferramentas de ferro, espelhos ou tecidos por madeira cortada pelos indígenas. Mas esta relação rapidamente se desequilibrou. Com o tempo, os portugueses começaram a explorar os indígenas, tentando forçá-los ao trabalho e à submissão religiosa. A resposta não foi passiva. Muitos povos resistiram, organizaram fugas, emboscadas e alianças contra os colonizadores. Outros, enfraquecidos por doenças e divisões internas, acabaram por ceder. Para consolidar a presença na nova colónia, a coroa portuguesa implementou o sistema de capitanias hereditárias em 1534, dividindo o território entre nobres que deveriam explorá-lo e defendê-lo. Poucas dessas capitanias prosperaram, a maioria fracassou por falta de recursos, ataques indígenas ou má administração. Em 1549, foi criada a primeira capital do Brasil, Salvador. O rei nomeou um governador-geral para centralizar o poder e garantir que a colónia fosse lucrativa. Com o fracasso do comércio do pau-brasil, os portugueses voltaram-se para um novo negócio, a cana-de-açúcar. Assim começa o ciclo do açúcar, que marcaria profundamente a história e a sociedade brasileira. A cana-de-açúcar transformou o Brasil. Nas planícies do litoral nordeste, os engenhos começaram a multiplicar-se. Era um sistema complexo: cortar, moer, ferver, cristalizar. Mas para que tudo funcionasse, era necessário trabalho. Muito trabalho. Os indígenas, inicialmente forçados a trabalhar, resistiram e fugiram para o interior. Além disso, as doenças europeias dizimaram grande parte das populações nativas. Foi então que os portugueses recorreram a uma nova solução cruel: o tráfico de africanos escravizados. Milhares, depois milhões de homens, mulheres e crianças foram retirados à força dos seus territórios em África. Amarrados, embarcados, atravessavam o Atlântico em condições desumanas. Muitos morriam pelo caminho. Os que sobreviviam eram vendidos como mercadoria nos portos do Brasil. A escravatura passou a ser a base da economia colonial. Nos canaviais, nos engenhos, nas casas senhoriais, nos portos, o trabalho dos africanos escravizados sustentava a riqueza dos senhores de engenho. Mas mesmo em meio à opressão, houve resistência. Quilombos, comunidades formadas por escravizados fugitivos, espalharam-se pelo território. O mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, que resistiu por quase um século, liderado por figuras como Zumbi.
Enquanto isso, o Brasil tornava-se cada vez mais importante para Portugal. Era a colónia mais lucrativa do Império. No século XVII, o açúcar começou a enfrentar concorrência das colónias inglesas e francesas no Caribe. Mas, quando o açúcar começou a declinar, uma nova descoberta viria mudar tudo novamente: o ouro. No final do século XVII, uma nova esperança brilhou nas terras do Brasil: ouro. Foi descoberto nas regiões do interior, onde hoje se encontra o estado de Minas Gerais. Rapidamente, uma verdadeira corrida ao ouro começou. Milhares de pessoas abandonaram o litoral e avançaram rumo ao interior. Foram criadas novas vilas e cidades, como Vila Rica, hoje Ouro Preto, que se tornaram centros pulsantes de riqueza e cultura. A produção de ouro atraiu não só portugueses, mas também imigrantes de outras partes da Europa, e intensificou ainda mais a entrada de africanos escravizados. A exploração era brutal. Os escravizados eram obrigados a trabalhar nas minas, em túneis apertados, úmidos, perigosos. Carregavam o peso do império nas costas. Mesmo assim, encontravam formas de resistir, com cultura, fé e, por vezes, fugindo para formar novos quilombos. Portugal, atento à riqueza que jorrava das minas, impôs mais controle. Criou casas de fundição, onde todo o ouro era derretido e marcado com o selo real. E cobrava um imposto severo: o quinto, 20% de todo o ouro ia diretamente para a coroa. Quando o ouro começou a escassear, a pressão fiscal aumentou. Os colonos estavam fartos. Começaram a surgir ideias perigosas, que circulavam em segredo. E se o Brasil fosse independente? Inspirados pelas ideias iluministas e pelas revoluções na América e na Europa, grupos começaram a sonhar com liberdade. O mais conhecido desses movimentos foi a Inconfidência Mineira, em 1789. Liderada por intelectuais e militares, teve em Tiradentes a sua figura mais simbólica. A revolta falhou, Tiradentes foi preso, enforcado e esquartejado. Mas a semente da independência tinha sido lançada. O ano era 1808. A Europa estava em chamas com as guerras napoleónicas. Napoleão invadiu Portugal, e a família real, com o apoio da Inglaterra, decidiu fugir para o Brasil. Foi uma mudança sem precedentes. Um rei europeu atravessava o Atlântico e transferia a sede do Império para a colónia. Dom João VI chegou ao Rio de Janeiro e transformou a cidade numa verdadeira capital imperial. Criou instituições, abriu os portos ao comércio internacional, fundou bibliotecas, escolas, o Banco do Brasil. O Brasil, até então colónia, começava a parecer-se com uma metrópole. Mas isso trouxe também tensões. Os portugueses em Lisboa queriam o rei de volta. E os brasileiros começavam a gostar da autonomia que estavam a ganhar. Em 1821, Dom João VI regressou a Portugal, deixando o seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente no Brasil. As cortes portuguesas exigiram que o Brasil voltasse a ser uma colónia subordinada. Mas Dom Pedro recusou. Pressionado pelo povo brasileiro e por líderes locais, fez uma escolha histórica. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. O famoso grito ecoou: independência ou morte. Nascia assim o Império do Brasil, com Dom Pedro I como seu primeiro imperador. Uma independência liderada pela elite, sem revolução sangrenta, mas cheia de contradições. O novo país mantinha a escravidão, mesmo enquanto falava de liberdade. O Brasil entrava no século XIX como nação independente, mas com muitos desafios pela frente. Agora era tempo de construir um país, e enfrentar as cicatrizes profundas deixadas pela colonização. O Brasil tornara-se independente. Mas a independência não trouxe estabilidade imediata. Dom Pedro I, proclamado imperador, tinha ideias liberais, mas governava de forma autoritária. As tensões aumentaram. Havia conflitos entre as elites locais e o imperador, entre defensores do federalismo e do centralismo, entre conservadores e liberais. Além disso, a economia sofria com dívidas e guerras, como a da Cisplatina, que acabaria por separar o Uruguai do Brasil. Em 1831, desgastado politicamente, Dom Pedro I abdicou do trono em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos. Iniciava-se o período regencial, uma fase instável e marcada por revoltas em várias regiões do país. A cabanagem, a baleada, a sabinada, a Revolução Farroupilha. O Brasil quase se fragmentou. Mas em 1840, aos 14 anos, Dom Pedro II foi aclamado imperador, antecipando a maioridade por vontade do povo e da elite. Nascia o segundo reinado, uma era de relativa estabilidade e crescimento. Dom Pedro II foi um monarca culto, respeitado internacionalmente, defensor das artes, das ciências e da educação. Durante o seu governo, o Brasil modernizou-se, chegaram o telégrafo, a ferrovia, a fotografia, a luz elétrica.
Mas também foi um período marcado por grandes contradições. O país manteve a escravidão durante quase todo o século XIX. A economia dependia do trabalho forçado, sobretudo nas plantações de café. A pressão pelo fim da escravatura crescia, tanto dentro como fora do país. Escravizados fugiam, organizavam quilombos, resistiam. A sociedade civil começava a mobilizar-se, advogados, jornalistas, religiosos, políticos. Todos a exigir o fim daquele sistema desumano. O império parecia forte, mas por dentro, as suas bases começavam a ruir. O Império do Brasil entrava na sua fase final. Apesar da imagem serena de Dom Pedro II, o país fervilhava de mudanças. Em 1888, depois de décadas de lutas e pressões, a escravidão foi finalmente abolida com a assinatura da Lei Áurea, pela Princesa Isabel. Mas a libertação não veio acompanhada de garantias. Milhões de ex-escravizados foram deixados à sua sorte, sem terra, sem trabalho, sem apoio. A elite agrária, que dependia da mão de obra escrava, sentiu-se traída pela monarquia. Ao mesmo tempo, o exército, que se tornara mais influente após a Guerra do Paraguai, começava a questionar o papel do imperador. Ideias republicanas, positivistas e federalistas ganhavam força nos quartéis e nas ruas. O imperador, velho e doente, já não tinha o mesmo vigor. E em 1889, num golpe praticamente sem resistência, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República. Dom Pedro II partiu para o exílio, em silêncio. Assim terminava o Império do Brasil. Começava uma nova era, a da República Velha. Mas será que a mudança de regime significou uma verdadeira mudança para o povo? A República foi proclamada, mas a democracia ficou só no papel. Nascia a chamada República Velha ou Primeira República, marcada pelo domínio das oligarquias e das elites regionais. O poder ficou nas mãos de São Paulo e Minas Gerais, a chamada política do café com leite. O voto era censitário e manipulado, os coronéis controlavam as eleições através do voto de cabresto, prometendo favores ou recorrendo à intimidação. O Brasil era oficialmente uma república, mas na prática, muitos viviam como no tempo do Império. Os pobres, excluídos da política. Os trabalhadores, sem direitos. Os camponeses, à mercê dos latifundiários. Mas nem todos aceitaram calados. Em Canudos, no sertão da Bahia, Antônio Conselheiro liderou milhares de sertanejos que fugiam da miséria e da opressão. O Arraial foi massacrado pelo exército em 1897, num dos episódios mais sangrentos. Poucos anos depois, no sul do Brasil, surgiu a Revolta do Contestado, outro grito dos esquecidos, abafada à força. Enquanto isso, nas cidades, o operariado começava a se organizar. Inspirados pelo anarquismo e pelo socialismo europeu, os trabalhadores exigiam melhores condições e direitos laborais. A República, que prometia modernidade e progresso, mostrava-se cada vez mais desigual. Mas mudanças estavam no horizonte. Nas cidades, o povo também começava a fazer-se ouvir. O Rio de Janeiro, então capital do país, passava por reformas urbanas para parecer uma cidade moderna aos olhos da elite. Mas essa modernização vinha à custa dos mais pobres, despejos forçados, destruição de cortiços e aumento do custo de vida. Em 1904, o governo implementou uma campanha de vacinação obrigatória contra a varíola. Sem diálogo, sem explicação, apenas imposição. Foi a faísca que faltava. Explodiu a revolta da vacina. Barricadas nas ruas. Elites em choque. Tropas nas praças. População contra o autoritarismo disfarçado de progresso. Não era só sobre vacinas. Era sobre um governo que ignorava o povo. Nas décadas seguintes, outras tensões acumularam-se. Greves operárias. Aumento das desigualdades. Crise do modelo agrário exportador, especialmente com a quebra da Bolsa de Nova Iorque em 1929. A crise económica abalou a aliança entre São Paulo e Minas. Em 1930, a elite gaúcha e mineira, insatisfeitas, uniram-se para derrubar o sistema. Foi o fim da República Velha. Nascia uma nova era, liderada por Getúlio Vargas. 1930, o Brasil acorda com um novo líder, Getúlio Vargas. A Revolução de 1930 pôs fim à política do café com leite. Vargas, vindo do Rio Grande do Sul, assumia o poder com o discurso de modernizar o país e romper com os velhos interesses das oligarquias. Mas, ele não foi eleito. Foi uma tomada de poder, com apoio militar e popular. Nos primeiros anos, governou como chefe de um governo provisório, suspendendo a Constituição, fechando o Congresso e nomeando interventores para os Estados. Começava ali um novo projeto de Brasil. Industrialização como prioridade. Nacionalismo econômico. Criação de leis trabalhistas.
Tentativa de unir a nação sob um novo ideal de progresso e ordem. Vargas falava ao operário. Criou o salário mínimo. Estabeleceu a jornada de 8 horas. Legalizou sindicatos, mas sob vigilância do Estado. Era o chamado trabalhismo varguista. Mas nem tudo eram avanços. A concentração de poder crescia. As liberdades políticas diminuíam. A democracia, suspensa. E em 1937, com o pretexto de combater o comunismo, Vargas dá um novo golpe. Instala a ditadura do Estado Novo. 1937, o Brasil mergulha numa nova ditadura, o Estado Novo. Com o suposto plano comunista chamado Plano Cohen, mais tarde revelado como falso, Vargas fecha o Congresso, cancela as eleições e outorga uma nova Constituição, autoritária, centralizadora. Agora, é ele quem manda em tudo. Censura à imprensa. Repressão aos opositores. Propaganda oficial exaltando o pai dos pobres. O Estado Novo foi um regime personalista e nacionalista. Inspirado nos modelos fascistas da Europa, especialmente na Itália de Mussolini, mas adaptado ao contexto brasileiro. E, apesar da ditadura, o país avançou em áreas estratégicas. Fundação da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. Criação da Fábrica Nacional de Motores, FNM. Fortalecimento da Petrobras, já idealizada nesse período, mas fundada depois. Vargas cria um Brasil industrial e soberano. Enquanto isso, no mundo, explodia a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil, apesar de furtar com o eixo no início, acabou por se alinhar aos aliados, pressionado por interesses económicos e diplomáticos. O paradoxo era evidente. Uma ditadura interna. A lutar lá fora contra outras ditaduras. E em 1945, com o fim da guerra e a crescente pressão popular, Vargas é finalmente derrubado pelos militares. Mas ele ainda voltaria. 1945, Vargas cai, mas não é o fim. Com o fim do Estado Novo, o Brasil entra numa nova fase, a redemocratização. E em 1950, numa viragem surpreendente, o povo traz Vargas de volta, eleito democraticamente desta vez. Ele retorna com um novo lema. O petróleo é nosso. A sua política agora é ainda mais voltada para o trabalhador e para o nacionalismo económico. Criação da Petrobras, 1953. Aumento do salário mínimo. Fortalecimento das leis laborais. Mas nem todos estavam satisfeitos. A elite empresarial, os militares e a imprensa viam Vargas como uma ameaça. Acusavam-no de populismo, de fomentar o conflito social. A tensão aumentava. Até que, em 1954, estala a crise. Um atentado contra Carlos Lacerda, o maior opositor de Vargas, deixa o militar morto. O crime é ligado ao círculo íntimo de Getúlio. Pressionado a demitir-se, Vargas recusa. Em vez disso, a 24 de agosto de 1954, atira-se contra o próprio peito no Palácio do Catete. No seu célebre testamento, escreve: "Saio da vida para entrar na história." O Brasil entra em luto. O povo, que o aclamava, vai às ruas. E Getúlio, agora morto, torna-se mito. 1956, o Brasil entra nos Anos Dourados. Assume a presidência Juscelino Kubitschek, com um lema ambicioso: 50 anos em 5. O objetivo: modernizar o Brasil a alta velocidade. JK aposta forte no desenvolvimento económico e infraestrutural. Promove a indústria automobilística. Atrai investimento estrangeiro. Amplia as redes de transportes. Incentiva a migração para o interior. E o seu maior símbolo? Brasília. Uma cidade totalmente nova, construída no meio do Cerrado, para ser a nova capital do país. Projetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, Brasília representa a modernidade, o progresso, o futuro. Em apenas 4 anos, a cidade é erguida. Em 1960, é oficialmente inaugurada. O Brasil vive um tempo de otimismo, de crescimento, de inovação cultural. Mas há também sombras. A dívida externa cresce. A desigualdade permanece. E os próximos anos trarão turbulência. Porque o que vem a seguir é uma década de crise, conspiração e golpe militar. 1964, o Brasil muda de rumo, à força. O país vive um clima de instabilidade. Crises económicas. Greves. Tensões políticas. Medo do comunismo, amplificado pela Guerra Fria. O presidente da altura, João Goulart, Jean, propõe reformas de base, agrária, fiscal, educativa.
Mas a elite económica, setores conservadores e os militares veem nas suas propostas uma ameaça. 31 de março de 1964. Os militares tomam o poder, com apoio de parte da população e dos Estados Unidos. João Goulart é deposto. Instala-se um regime militar autoritário, que vai durar 21 anos. Suspensão de direitos civis. Censura. Repressão. Perseguição a opositores. Mas os militares chamam-lhe outra coisa. Revolução Redentora. Os presidentes passam a ser generais escolhidos pelos próprios militares. E apesar de algum crescimento económico, sobretudo na década de 70, o custo é alto. Liberdades cortadas, desaparecimentos, tortura. O Brasil mergulha numa noite longa. Mas mesmo na escuridão, há sempre quem resista. Anos 70. A economia brasileira cresce como nunca. Mas a que custo? O governo militar aposta em grandes obras. Estradas, como a Transamazônica. Hidrelétricas gigantescas. Indústria pesada. É o chamado milagre económico brasileiro. O PIB dispara, o país cresce a taxas de 10% ao ano. Mas há um detalhe importante. A desigualdade também aumenta. O milagre não chega a todos. Enquanto isso, o regime endurece. 1968. O ato institucional mais repressivo de todos. Fecha o Congresso. Suspende direitos civis. Permite prisões arbitrárias. Reforça a censura. Tortura e desaparecimentos tornam-se política de Estado. Mas a resistência cresce. Grupos armados como a ALN, de Carlos Marighella, e o MR-8 enfrentam o regime. Intelectuais, artistas e estudantes usam a arte, o teatro e a música como forma de protesto. A censura tenta calar, mas a criatividade escapa pelas entrelinhas. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, entre outros, tornam-se vozes simbólicas dessa resistência. O Brasil vive um paradoxo. Cresce economicamente, mas sufoca politicamente. E essa contradição não dura para sempre.